Uma garota linda aparece deitada na cama, com um sorriso leve, agradecendo a galera que sempre apoia ela. Enquanto isso, a cena corta para o protagonista, morto, largado numa mesa perto do monitor. A polícia tá em volta, investigando tudo. Um cara de uns 30 anos, Musian, explica. O protagonista morreu de ataque cardíaco. A pressão explodiu depois de dias virando noite no trabalho e ainda assistindo o vídeo na maratona. Mas calma, essa não foi a game over screen. Após a morte repentina, ele simplesmente acorda em outro mundo. Logo de cara, uma garota de cabelo cinza o abraça por trás. Só que não era nada romântico. Com raiva na voz, ela fala que seus poderes podiam sentir tudo nele. O mais estranho, ela parecia satisfeita por ele ter aparecido diante dela. Com um sorriso travesso, ela encosta a mão na cabeça dele e solta. Podia se tornar seu seguidor, que ela revelaria todos os segredos de Hyuan. Ah, e claro, o futuro do culto agora estava nas mãos dele. Zero pressão, né? Passam-se 10 anos de treinamento. O protagonista, que antes era só mais um, agora está totalmente moldado por esse culto. Só que o mentor supremo some de repente, desaparecido há 6 meses. Ele até brinca com a situação, imaginando se o mestre fugiu atrás de um rico qualquer ou só não queria mais olhar para a cara dele. Com a ausência do mestre, o selo que prendia ele some também. Finalmente livre, ele decide sair para o mundo, descendo a montanha com um sorriso e uma missão clara: restaurar a glória do culto. Detalhe importante, ele era o único homem do grupo, ou seja, a esperança inteira de Hyuan pesava só nos ombros dele. Nessa vibe, o protagonista começa a se sentir tipo o rei dos protagonistas no novo mundo. Enquanto os outros buscavam seguir o caminho tradicional do Tao, ele tinha outra ideia. Queria forjar o próprio caminho, algo único. Foi aí que o título de Mestre desse Caminho nasceu. Mas não deu tempo nem de respirar. Um grupo de guerreiros furiosos aparece na frente dele, prontos para o combate. Entre os gritos, um deles acusa. Aquele garoto tinha perdido toda a família. O protagonista estava na estrada, perto do templo, mas não se abalou. Com calma, explicou para os guerreiros que nunca obrigou ninguém a segui-lo. Só que de repente, a voz dele mudou para uma raiva intensa. Quem quisesse, poderia se arrepender e segui-lo agora. Resultado? Os caras ficaram pistola, achando ele um insolente sem noção. E aí, a cena ficou cinematográfica. O garoto se ergueu acima do chão, com o pôr do sol iluminando a praça. Mu, desesperado, implorava perdão ao mestre, tentando justificar que seus alunos eram teimosos demais. Foi nesse momento que o céu explodiu em luz. Um raio cortou as nuvens, brilhando cada vez mais forte. Dos clarões, surgiu uma maga misteriosa, descendo com a fúria dos céus. O protagonista, com a voz pesada, acusou. Todo mundo quase a adorava. A guerreira flutuava entre relâmpagos, exigindo que ela obedecesse, dizendo que esse era o destino dele nesse mundo. Mu, porém, rebateu com raiva. Os ensinamentos dela colocavam em risco a própria existência dele, mas ela não deu trégua. Portais se abriram no céu, e os filhos do destino foram convocados para punir o herege. Começa então uma luta insana. O protagonista enfrenta espíritos celestiais por 1000 dias e 1000 noites, mas no fim estava completamente exausto. A guerreira aproveita a fraqueza dele, dispara uma flecha mágica reluzente e não dá tempo de se defender. A flecha atravessa direto o coração do protagonista. Caído, à beira da morte, ele pede desculpas ao mestre com uma voz fraca. E aí, como se o destino quisesse dar um último golpe, sua mentora aparece do nada, olhando com sarcasmo. Ele está mesmo morrendo? A cena termina com a garota abraçando o protagonista, deixando no ar se aquilo era consolo ou apenas mais uma provocação cruel. Atrás dele, um brilho radiante explodia no horizonte. Era como se o próprio universo confirmasse. Ele tinha provado seu valor naquela vida, mas a calmaria durou pouco. Uma explosão violenta sacudiu o chão, relâmpagos cortaram o céu e logo o estranho celestial desceu, flutuando sobre a terra. Com a voz cheia de ameaça, a guerreira celestial avisa: não importa onde ele vá, ela sempre vai encontrá-lo. Não tinha como se esconder. Em seguida, um clarão gigantesco toma conta do céu escuro, espalhando luz em todas as direções. Quando tudo parecia perdido, o protagonista abre os olhos de repente. Ele recobra a consciência, mas agora cercado por várias garotas desconhecidas. Todas o chamavam de professor, mas com um olhar misto de medo e respeito. Ele arregala os olhos surpreso e percebe que está vestido de vermelho. Mu agora se vê numa sala estranha, rodeado por meninas de roupas coloridas, todas radiantes só porque ele acordou. Uma delas até comenta, assustada, que ele parecia já estar morto
morto. Confuso, Mu pensa: será que renasci nesse lugar estranho? O detalhe é que, ao olhar para as próprias mãos, ele percebe que dessa vez o corpo não é mais de um jovem. Ele tinha sido jogado dentro de um corpo adulto. As garotas se aproximam, algumas tentando tocá-lo, outras rastejando até ele. Cercam Mu num abraço coletivo, implorando para que ele confiasse nelas. Mas ele continua em silêncio, porque dentro da mente algo começa a rodopiar. As memórias do antigo dono do corpo invadem sua mente como uma avalanche. Ele descobre que esse antecessor era filho único, super respeitado em Tanguan, mas que morreu aos 18 anos porque simplesmente se afundou demais nos prazeres da vida. Quando volta a si, Mu percebe os olhares predatórios ao redor. As garotas não olhavam para ele como discípulas inocentes, mas sim como alguém que poderia completar seus próprios desejos. E isso desperta nele uma lembrança. Para avançar no seu Dao sensual, era preciso harmonia completa entre parceiros. De repente, ele se levanta com firmeza. O olhar ardente e severo dele corta o clima da sala. Ele encara as garotas e declarou: isso precisava acabar. Só que o corpo novo ainda era frágil demais. Sem aviso, ele cai de novo no chão acarpetado, exausto. As meninas ficaram em choque. Mu levou a mão ao rosto, se sentindo quebrado por dentro. E no fundo da mente, só vem a lembrança amarga. Já tinha enfrentado tantas provações em sua vida passada, mas agora estava preso num corpo frágil, incapacitado e ainda sem saber qual era o seu verdadeiro lugar nesse mundo. O menino estava cercado por uma energia sombria. Mesmo depois de ter sido arrancado da beira da morte, o corpo dele simplesmente se recusava a funcionar. As 3 criadas se aproximaram, dizendo com jeitinho que só queriam ajudá-lo a superar o cansaço. Mas Mu não caiu nessa. Relâmpagos começaram a estalar perto da mão dele e, sem pensar 2 vezes, ele decidiu lidar com elas. As 3 ficaram apavoradas quando sentiram a pressão da energia. Em um movimento brusco, o protagonista balançou a mão com força e lançou as garotas para longe. Elas caíram no chão, machucadas e chocadas. Uma delas, trêmula, só conseguiu perguntar de onde o mestre tirou tanta força, mas Mu nem respondeu. Ele apenas se virou e caminhou em direção à saída, carregando no peito o peso das palavras da guerreira celestial: eu vou te encontrar onde quer que você se esconda. Foi aí que ele tomou uma decisão. Naquele corpo, ele seria apenas mais um fraco, pelo menos na superfície. De repente, uma janela de sistema surgiu diante dele. Mu estendeu a mão e um sorriso iluminou seu rosto. Então era isso que eu estava sentindo falta o tempo todo. Na tela, aparecia um destino meio amargo. Ele teria que desempenhar o papel de bucha de canhão. Mu franziu a testa. Bucha de canhão? Eu? Pelos quadrinhos que li na vida passada, eu devia ser o vilão principal. O sistema corrigiu. Não, ele não seria o vilão, mas sim um amigo dos vilões. O peso das palavras caiu pesado, mas logo outra revelação brilhou na janela. Sua aura atual estava o transformando em bode expiatório, só que havia uma habilidade rara escondida ali. Ele tinha o dom de converter energia espiritual de formas únicas. Mu ficou chocado. Por um lado, parecia algo grandioso. Por outro, ele não tinha certeza se seria útil de verdade. Ainda assim, uma coisa ele sabia: tinha perdido a vida passada porque os filhos do destino o esmagaram. Dessa vez seria diferente. Com um olhar sonhador, ele murmurou para si mesmo: se eu usar a química do amor junto do meu tal sensual, posso transformar isso na arma perfeita contra os filhos do destino. E assim, enquanto caminhava pela trilha, perdido em pensamentos, completou com um sorriso: e se algum deles resolver se juntar a mim, também não vou reclamar. Mu ergueu os olhos brilhando e gritou para o céu que ia tomar de volta tudo o que era dele, mas logo sentiu a mão no rosto, percebeu que estava sangrando e pensou que com aquele corpo fraco não conseguiria manter o feitiço por muito tempo. Nesse momento, ouviu uma confusão ao lado. A dona da estalagem, baixinha e de óculos, gritava com uma cliente dizendo que não serviam mulheres ali, mas a garota só riu, dizendo que tinha encontrado o que queria. De repente, uma estranha de cabelo roxo surgiu irritada, chamando Mu pelo nome. A dona se virou surpresa e até um homem do outro
lado da rua o tratou com gentileza. Mu encarou a garota de cabelos roxos e decidiu, em silêncio, que ela seria dele. Reconheceu que era Bai Roxy, filha mais velha da família Bai, uma das garotas mais bonitas da cidade. Ao mesmo tempo, pensou com certo desgosto que o antigo dono do corpo provavelmente vinha assediando ela há muito tempo. Então tomou uma decisão diferente, seria mais gentil com ela. Ele perguntou o motivo de ela estar ali, mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, a garota sacou uma adaga e avançou contra ele furiosa, chamando-o de canalha. Mu, por dentro incomodado, fingiu calma e perguntou o que a deixava tão chateada. Ela, tremendo de raiva, apontou a lâmina para a cabeça dele e disse que ele estava se fazendo de bobo. Em seguida, contou sobre as disputas entre as famílias Bai e Huanggang. Rivais tinham contratado um assassino para atacar o pai dela, que acabou gravemente ferido. Sem líder, sua família ficou enfraquecida e ela foi forçada a aceitar um casamento como símbolo de união. Mu, em silêncio, vasculhou as memórias do corpo que habitava. Lembrou do sorriso cruel de alguém dizendo que, se a família dela caísse, ela acabaria em suas mãos. Aquilo só confirmava que o antigo dono realmente seria capaz de tal coisa. Shouzi então gritou, com os olhos cheios de ódio, que preferia morrer com ele a se casar. Ela ergueu a lâmina contra o próprio corpo, enquanto Mu apenas observava, com a mente tomada pelo peso de um passado que não era seu. Mu percebeu que a garota tremia demais. Ele olhou com atenção, mas não viu nenhuma intenção real de matá-lo nos olhos dela. Então decidiu tentar acalmá-la. Só que nesse instante, Shouzi avançou com a espada e cravou no ombro dele. Mu pensou que seria fácil aguentar, mas logo o corpo inteiro foi tomado por uma dor absurda. Ele quase gritou, surpreso com o quão frágil era aquele corpo que estava usando. A garota o encarou assustada, sem entender como ele ainda estava de pé. Mu, irritado, disse que ela só estava se aproveitando daquela situação para acabar de vez com as esperanças da própria família. Mesmo que o matasse, nada mudaria. No máximo, ela seria punida ou morta. Shouzi respondeu, amarga, que não havia nada que eles pudessem fazer. Foi aí que Mu mudou o tom. Disse que ainda existia uma opção e, com um sorriso meio malicioso, pediu o perdão dela. Em troca, prometeu encontrar uma saída para a crise. A garota hesitou e questionou se ele realmente ajudaria. Mas Mu explicou que, na verdade, só estavam usando ela como peça do jogo. A aliança com Huang Gongsan já tinha trazido problemas enormes e agora queriam arrastar ele também só para garantir vantagens. E isso deixou Shouzi surpresa. Mu então afirmou que poderiam resolver tudo juntos desde que estivessem aliados. Ela o observou com atenção, percebendo que ele parecia diferente, mas logo balançou a cabeça sem acreditar que alguém como ele poderia mudar de verdade. Mesmo assim, resolveu propor algo em troca da ajuda. Olhando firme, disse que queria um favor. Mu entendeu o recado e revelou seu pedido. Precisava de algumas pílulas raras, aquelas que aceleravam a absorção de energia espiritual e aumentavam o cultivo. Com elas, poderia alcançar um novo nível. Ele comentou que vinha sentindo cada vez mais a necessidade de se fortalecer, mas a garota logo lembrou que aquelas pílulas eram valiosíssimas e não se conseguiam tão fácil. A recepcionista ficou de canto só observando a conversa, surpresa. Depois de pensar um pouco, a garota concordou com a proposta e foi embora. Mu se desculpou pela grosseria. Antes de sair, ela avisou que pediria as pílulas à mãe. Depois, seria com ele. Mu a viu indo embora e pensou que ela parecia só uma personagem secundária no meio da sua história, mas não tinha tempo para pensar nisso. Precisava encontrar as crianças. Quando já estava quase na porta, a garota parou de repente. Virou-se e lembrou Mu de algo importante. 3 dias atrás, ele tinha duelado com um senhor Jeju na floresta Longshu. Isso deixou Mu em choque. Ele puxou as memórias do corpo e confirmou. O antigo dono tinha realmente aceitado esse duelo. E se perdesse, entregaria nada menos do que a namorada de Roxy. Mu só conseguiu pensar no quanto aquele cara tinha deixado uma pilha de problemas para ele. Logo depois, Mu voltou à mansão da família. Um velho fiel da casa o recebeu, surpreso por ele ter chegado cedo. Mu disse que estava cansado e resolveu voltar antes. O homem notou o ombro ferrido dele.
mas Mu desviou com um sorriso, pedindo apenas roupas novas. Esse velho não era um simples servo, e ele já estava no processo de purificação espiritual quando o pai de Mu o salvou. Desde então, jurou servir a família, cuidando do garoto como um avô de verdade. Foi ele quem criou Mu, já que os pais nunca estiveram presentes. Mu, pensativo, percebeu que nem conseguia lembrar direito da fisionomia do pai e da mãe. Então, contou ao avô que tinha encontrado a filha mais velha do vale na estrada e prometido ajudá-la com os problemas. O velho ficou surpreso com essa atitude, mas Mu disse com firmeza que não desperdiçaria mais sua vida com desejos baixos. Queria superar tudo isso. O avô ficou emocionado e feliz com as palavras dele. Mu, animado, aproveitou e pediu um remédio para fortalecer o corpo, algo como pílulas especiais para acelerar seu crescimento e cultivo. O velho mentor ficou radiante pensando que o momento de iluminação do professor finalmente tinha chegado. O avô de Mu correu pela sala feliz, enquanto Mu percebeu que a riqueza da família superava qualquer outra na cidade. Mesmo sendo o chefe mais jovem e sem os pais, Mu sabia que ainda tinha muito caminho pela frente. Ele percebeu que, apesar de ter sido criado de forma parecida com outras pessoas, havia alguém especial esperando por ele. Uma menina no canto da sala, irritada, que disse que não tinha mais motivos para ficar e decidiu voltar. A empregada do protagonista, chamada Wei Men-sou, observava Mu com atenção. Ele ficou animado e admirou a garota à sua frente, achando que ter uma criada assim já era uma grande conquista. Mas Wei Men-sou, por sua vez, olhava para ele com desdém, como se ele fosse uma barata. Ela estava em fase de purificação espiritual e, após insistência de sua mãe, virou serva de Mu, atuando também como guarda-costas. Era fria e distante e, durante anos, só demonstrou desprezo por ele. Mesmo assim, Mu aproveitou todas as oportunidades para se aproximar dela, começando com desculpas por sua grosseria passada. Wei Men-sou reagiu com malícia e desgosto, lembrando que não era só pelo velho mentor que ele deveria se esforçar. Mu, com um gesto firme, pediu que ela continuasse considerando-o um lixo. Ao mesmo tempo, ela percebeu um ferimento no corpo dele. A moça ainda enfaixava os ferimentos de Mu no chão. Ele disse que no dia seguinte precisaria da ajuda dela para melhorar. Ela respondeu, meio insatisfeita, que o entusiasmo dele não duraria muito. Sentado com o corpo enfaixado, Mu mergulhou nos livros, pensativo. Lembrou que o antigo dono do corpo tinha deixado a localização de algumas coisas muito estranhas. Olhou no diretório e percebeu que estava na província oriental. Mesmo assim, continuou estudando, sabendo que talvez nenhuma informação nova aparecesse. Enquanto lia, um estranho encapuzado surgiu ao lado da estante. Mu ficou assustado, lembrando que, segundo a trama, ele deveria ser amigo dos vilões. O homem vestido de preto ficou parado, silencioso por um tempo. Mu finalmente colocou a mão no ombro dele e perguntou receoso quem ele era. O estranho, sem mostrar o rosto, respondeu que Mu era exatamente como os rumores diziam, e que não estava interessado em nada além do que prometia. Depois de uma breve pausa, ofereceu ajuda para vencer o duelo. Mu ficou encantado, finalmente tinha uma chance. Ele pensou, precisava aproveitar essa oportunidade ao máximo. Então perguntou ao estranho, meio irritado, se ele realmente achava que não conseguiria vencer sozinho. Mu se gabou de ser mais alto e mais forte que seu rival da família E, e lembrou que o rival só tinha conquistado Souci por causa de um noivado antigo. Com confiança, Mu disse que a garota não sentia nada por ele e que, se vencesse o duelo, ninguém mais poderia desafiá-lo a conquistar Souci. Por um instante, percebeu que estava se comportando como um vilão de terceira categoria. O estranho levantou a mão e comentou que nesse mundo existem outros mundos além do cultivo. Ele disse a Mu que com esforço e estratégia, até as estrelas poderiam se alinhar a favor dele. Mu acreditava que os filhos do destino gostavam de gritar heresias para se fortalecer, e achou que o estranho à sua frente fazia parte deles. O companheiro explicou que o oponente queria testar sua força e obter algo do rival. O duelo aconteceria fora da cidade, na floresta Longshu, para não ter testemunhas. Mu, assustado, disse que poderia facilmente transformar seu adversário em carne moída, mas o estranho explicou que precisava esperar o momento certo. Assim, teria força suficiente para enfrentar o rival sem riscos. Preocupado, Mu pediu proteção e o estranho entregou uma agulha, dizendo que ajudaria a se acalmar. Depois, deu as costas e lembrou que ninguém podia atrapalhar seus planos. Mu percebeu que no final teria que confiar naquele aliado improvável. De repente, o estranho desapareceu
apareceu diante dele. Mu lembrou do conselho. Se tirasse tudo que o rival precisava, ele não representaria mais perigo. Enquanto pensava nisso, uma empregada apareceu, vindo de cima, fingindo surpresa. Mu, malicioso, perguntou se ela realmente tinha percebido o que estava acontecendo. Discretamente, explicou que só estava conversando com um estranho. Wei, a empregada, alertou que o adversário seria muito forte e que não podia garantir total segurança. Ela prometeu que, junto com seu marido idoso, poderia capturar o oponente se fosse preciso. Mu exigiu que apenas tentassem descobrir quem era o lutador. Ele observou a empregada de cabeça para baixo e percebeu que já a tinha visto antes. Mais tarde, na casa da família Bai, os combatentes vieram falar com Wei. O estranho, furioso, avisou que não adiantava continuar lutando. A família dela teve que vender tudo para pagar a dívida. A garota segurava uma espada enorme e brilhante, observando tudo atentamente. Os guerreiros ao redor riram maliciosamente. Um homem desconhecido disse que os tesouros e pertences dela não seriam perdidos, seriam suficientes para cobrir a dívida. Ele estendeu a mão predatória em direção à cabeça da garota, dizendo que ela era a única coisa valiosa em sua família. Wei, furiosa, gritou para Gong San sair imediatamente. Ela explicou que Aman já tinha concordado em devolver suas 12 lojas. Gong San, irritado, bateu na mão dela, e o homem voou para longe. Ele ainda disse que Xian queria se divertir com ela há muito tempo e que não perderia a oportunidade. Nesse momento, vários combatentes desconhecidos cercaram a garota por todos os lados, tentando agarrá-la. Um grupo inteiro correu por trás dela, mas a garota não se deixou intimidar. Ela gritou, empurrou os agressores com força e os jogou para o lado. A anfitriã, furiosa, disse ao convidado que não era problema dela se Xian a tinha traído. De repente, Gong San pegou uma arma e atirou na perna da garota. Ela caiu no chão, ferida. O homem furioso disse que armas de fogo estrangeiras eram perfeitas contra praticantes espirituais, apontando que ela era uma das melhores da cidade, já no 5º estágio da essência espiritual. Soci, caída, encarava ao garoto. O estranho disse que se ela tivesse atingido o estágio de purificação do Qi, o tiro nem teria feito um arranhão. Gong San então ordenou que seus combatentes atacassem. Ele lembrou que, apenas alguns dias antes, eles eram tão fortes quanto ela. De repente, Mu e sua empregada caíram de uma altura inesperada. Mu ficou deitado no chão, irritado, e perguntou a Gong San por que ele não o havia convidado para a briga. O lutador respondeu com raiva que queria apenas quebrar a garota teimosa. Mu então sentiu a força despertar dentro de si, preparou-se para se levantar e, com voz raivosa, disse a Gong San que estava interessado no que ele estava fazendo com Soci. Soci, caída e assustada, chamava Mu cansativamente. Gong San tentou facilitar as coisas, mas Mu não esperou, pegou o guerreiro pela cabeça e o puxou para o seu lado, conseguindo perfurar a agulha com extrema rapidez. Mu cravou a agulha venenosa no rosto do lutador surpreso. O garoto gritou assustado, enquanto o veneno começava a se espalhar pelo corpo de Gong San. Em poucos segundos, ele não conseguiu mais se manter de pé e caiu morto no chão. Os guerreiros ao redor ficaram em choque, chamando desesperadamente por seu mestre. Eles correram na direção de Mu, exigindo que devolvessem Gong San. Mas Wei, rápida e determinada, saltou sobre os guerreiros, atacando com força. A donzela voou pelo ar, balançando a perna e derrubando os inimigos. Cada golpe lançado por Wei era poderoso, jogando os guerreiros derrotados no chão. Mu observava admirado a força de sua serva. Ele saiu junto dela, confiando plenamente em suas habilidades. Wei disse que poderia chamar a ajudante sempre que fosse necessário. Enquanto isso, Soci permanecia caída no chão, em choque, percebendo que tinha sido salva. Mu então decidiu se aproximar da menina, pegando-a nos braços. Explicou que aquele era apenas o primeiro passo para proteger sua família. Soci olhou para ele incrédula, sem acreditar que ele pudesse realmente mudar tanto. O protagonista olhou para a garota com malícia. Ele precisava dela para alcançar os filhos do destino. A senhorita Bai sozinha não seria suficiente. Ele perguntou à sua empregada como a garota estava se sentindo. Wei respondeu que ela havia sido enfaixada e levada para o quarto de hóspedes para descansar, e que os ferimentos iriam cicatrizar em uma semana. Mu abriu os braços, aliviado e animado. Ele explicou que seria perigoso deixar a garota voltar para a família Gongsai. Wei então percebeu que o mestre segurava uma pequena pílula dourada e perguntou o que era. Mu explicou que, uma vez totalmente
completamente absorvida, a pílula permitiria que ele alcançasse o estágio de autocultivo. Ele encarou Wei, pensando que se daria bem com ela. Wei, percebendo os planos do mestre, deu um tapa e gritou para ele nem tentar, mas Mu se preparou e engoliu o remédio. A pílula era de altíssima qualidade e imediatamente ele sentiu um fogo poderoso percorrer seu corpo. Uma onda de energia fluiu até sua cavidade abdominal e ele sentiu cada centímetro de força intensa. Mu sorriu com alegria. Sentiu como se tudo em seu Dantian estivesse perfeito, uma verdadeira sorte em forma de poder. Mu ficou surpreso. Wei olhou para ele com raiva e desprezo, e isso só aumentou a vergonha do garota. Ele, desconfortável, perguntou por que a energia não ia direto para o Dantian. Wei virou e deu um tapa seco nele, dizendo que se ele se transformasse assim do nada, seria um milagre. Decidido a proteger a senhorita Bai, Mu percebeu que, depois de tomar a pílula, todos os elixires milagrosos da casa tinham sido guardados ali dentro. Ele não conseguia usá-los ainda. Por um instante achou que seu corpo não valia nada e teve aquele medo de ficar sem nada de novo. Mas então lembrou, na vida passada carregava o título de Senhor do Caminho Secreto. Pensou que se juntasse suas habilidades inatas com o tal caminho secreto, podia ter uma chance real. Resolveu, astuto, procurar a pessoa certa para testar isso. Na manhã seguinte acordou na propriedade. Uma criada apareceu e avisou que a notícia já corria pela cidade. Mu havia desembainhado a espada para proteger Roxy e matado Gong-san. Mu abriu os braços, todo contente. Sua imagem na cidade tinha ficado ainda mais imponente. A empregada contou que o povo falava rude. 2 arruaceiros tinham brigado feito cães e seria melhor que ambos sumissem. Mu se irritou com a franqueza. Wei avisou que Gong-san certamente iria querer vingança e pedir uma indenização gigantesca. Ela olhou feio para ele. Ele, astuto, mandou que se escondesse atrás da casa se surgisse perigo. Prometeu a ela, num tom meio gozado, que com certeza se esconderia atrás dela. Logo depois, um homem apareceu exigindo que a criança fosse embora. Wei cochichou que era o pai de Gong-san. Mu, malicioso, disse à criada que iriam acompanhar o convidado quando ele chegasse, só que não iam pagar nada por isso. O chefe da família Gong-san, Shun, apareceu furioso. Ele gritava com Mu, acusando-o de ter matado seu filho e escondido o corpo. Ao lado dele estava uma garota armada, preparada para qualquer movimento. O avô de Mu, cheio de raiva, se colocou na frente do protagonista, repreendendo Shun por entrar na casa sem permissão. Shun, irritado, olhou para a garota e percebeu que ela estava escondida ali. Isso só aumentou sua raiva e tristeza. Mu tentou acalmar a situação, explicando que a morte do cavaleiro não tinha sido exatamente como Shun acreditava, mas Shun não queria ouvir. Ele estendeu a mão e perguntou à garota por que deveria confiar nela. O homem ameaçou Roxy, dizendo que ela não teria paz mesmo sob a proteção da casa de Mu. Raios de luz começaram a brilhar acima dele e ele exigiu justiça pela morte de seu filho. O avô de Mu encarou o convidado com os olhos ardendo de raiva, pronto para defender a família Bai. O protagonista não perdeu tempo e correu para ajudar o avô. Fingindo estar apavorado, caiu de joelhos diante de Shun, chorando e dizendo que estava com muito medo. Shun, ainda furioso, afirmou que toda a cidade sabia que Mu havia matado seu filho. Mu, com lágrimas nos olhos, explicou que um ladrão desconhecido havia matado o filho de Shun e tentado incriminá-lo. Nesse momento, um enorme caixão apareceu no pátio, envolto por uma aura escura que fazia o ar tremer. Mu apontou para o caixão no pátio e disse que não conseguira proteger Zan a tempo, mas que havia tentado. De repente, a tampa do caixão se abriu sozinha e um brilho mágico intenso explodiu de dentro. Shun ficou tomado de pavor e decidiu se aproximar para olhar dentro da caixa. Quando olhou, ficou abalado. O corpo no caixão não parecia normal. Shun, em choque, bateu com toda a força na tampa e, com um golpe poderoso, quebrou a caixa. Mu, ainda assustado, disse que mal conseguira manter seu próprio corpo intacto. Shun agarrou Mu pelas roupas, tremendo, enquanto o velho explicou que o cadáver havia sido envenenado com o veneno demoníaco, um tipo de corrupção que mordia os vivos e espalhava pragas. O homem olhou para as próprias mãos aterrorizado, percebendo que quase tinham cometido um erro fatal. Mu, com raiva contida, disse que só demônios poderiam querer semear tanto
muito caos em Tian. Alguém tentou matar Zan e, sem sucesso, espalhou boatos para incriminar Mu e Souci. Shun, desconfiado, percebeu que se tivessem esperado mais algumas horas, o veneno poderia ter contaminado toda a família Mu. Aquilo já não parecia uma simples farsa. Mu então falou sobre 2 lugares poderosos do mundo, a província oriental e o mundo demoníaco, regiões com práticas que contrariavam a moral humana e que já foram palco de guerras terríveis. Shun começou a imaginar as recompensas que viriam às mãos de quem exterminasse grandes demônios. Os tesouros demoníacos superariam qualquer riqueza da família Bai. Enquanto Shun se perdia nesses pensamentos, Mu o encarou com malícia, alegando que Shun não havia protegido o filho e que, no mínimo, devia um pedido de desculpas. Mu sugeriu que ajudassem o velho a sair do isolamento e juntos partissem à caça ao ladrão. Um homem de terno branco, observando a cena, disse que Mu tiraria a cabeça do demônio como tributo ao falecido e à família de Shun. O homem não escondia seus planos de recompensa. Shun, ainda processando tudo, reconheceu as boas intenções de Mu e aceitou que ele destruísse pessoalmente o demônio, como prova de lealdade e justiça. Mu assumiu a responsabilidade pelo que estava acontecendo. O homem, ainda observando, perguntou se ele tinha alguma dúvida. O protagonista, curioso, aproveitou também para perguntar, mas o convidado explicou que precisava de um pequeno favor. Mu teria que se tornar isca para atrair o ladrão. O garoto ficou assustado com a ideia. O velho, parado ao lado, alertou que aquilo poderia ser muito perigoso. Mesmo assim, Mu concordou alegremente. Subiu na plataforma e anunciou que em 2 dias duelaria com o filho da família e assim chamaria a atenção do demônio. O homem achou graça e pensou que Mu estava se mostrando um tolo. Na verdade, tudo fazia parte do plano. A morte do filho de Shun agora tinha um propósito maior. Shun deixou a casa da família Mu irritado. Mu se aproximou do avô e contou seu plano. O velho entendeu imediatamente o que fazer. A empregada Wei, surpresa, se aproximou e disse que já tinha pensado em tudo. Mu sorriu maliciosamente, pensando que ela era um apoio confiável. Agora ele poderia lidar com Gongsun Shun sem problemas. Ele explicou a Wei os detalhes sobre todos os filhos de Shun e sobre o demônio, uma informação que pegou Shun de surpresa. A garota se sentou, achando que a atuação anterior de Mu era só teatral. Mu observava atentamente cada reação do convidado. Enquanto isso, ele percebeu que a menina ferida ainda estava sofrendo com o tiro na perna. Ela estava assustada e sentada no quarto de hóspedes, segurando a perna machucada. Mu disse que a família Bai estava em perigo e que não podia deixá-la andar sozinha. Então estendeu a mão e se ofereceu para ajudar a curá-la. A garota olhou surpresa, mas aceitou. O ferimento ainda tinha resíduos de pólvora, então Mu pediu que ela tirasse as roupas largas para ficar mais confortável enquanto aplicava o tratamento. Ela se levantou rapidamente, agradeceu e se preparou para sair. Fechando os olhos, Mu concentrou sua energia e agarrou novamente a mão da garota. Um brilho intenso surgiu ao redor deles. Shousie ficou completamente surpresa, sem entender o que estava acontecendo. O sangue do protagonista parecia ferver com a intensidade do momento. Para surpresa dela, em vez de uma cabeça comum, ele segurava uma pílula revolucionária. Ao tocar a mão da garota, uma onda de calor percorreu seu corpo, aliviando a dor do ferimento. Shousie olhou para Mu, admirada, percebendo que ele realmente conseguira transferir o efeito da pílula para ela. Seus olhos brilhavam de surpresa, e ela percebeu que até um contato próximo podia ajudá-la a avançar no cultivo. Mu explicou calmamente que para ele a pílula sozinha não tinha efeito. Ele apenas encontrou uma forma de utilizá-la. Prometeu que não exigiria nenhum reembolso pelo tratamento. Shousie, preocupada, disse que tal habilidade deveria ser mantida em segredo. Mu percebeu o cuidado dela e decidiu provar mais uma vez o poder da sua constituição inata. A garota foi ficando mais calma, apertando a mão dele com confiança. Ela sentiu um aroma peculiar emanando de Mu e percebeu que ele tinha uma presença atraente, examinando sua perna ferida. O protagonista, maliciosamente, perguntou como ela estava ferida, enquanto Shousie olhava para ele surpresa e cautelosa, percebendo que precisaria se recuperar e se cuidar. Shousie sorriu com entusiasmo e disse que o ferimento nem sequer deixaria cicatrizes. Ela balançava alegremente de um pé para o outro, feliz por seu cultivo ter melhorado. Observando, a protagonista se mostrou interessada, mas comentou que aquele avanço parecia quase impossível. Ela se virou e perguntou astutamente se Mu realmente se preocupava com ela. O protagonista, com uma expressão severa,
galera, percebeu que a garota queria aquela habilidade para si mesma. Outra jovem na sala ao lado se aproximou e prometeu que não monopolizaria a energia de Mu. De repente, uma tempestade irrompeu no céu. Mu e a garota observaram, atentos. Shozi, um pouco assustada, disse que o juramento tinha funcionado e que agora ele precisava se acalmar. Maliciosamente, Mu pensou que teria muitas oportunidades no futuro para agir como quisesse. A companheira deu as costas, explicando que estava atrasada e precisava ir à guilda comercial Huang. Ela contou que a família Bai estava enfraquecida e que precisavam conseguir algo da família Hank. O pai da garota estava inconsciente e o caule do Rei das Feras no leilão seria essencial para curá-lo. Mu ficou animado. Pensou consigo mesmo que, além disso, poderia conseguir o Tian Minzi do clã Y. Antes de se despedir, gritou para a garota que a seguiria, temendo que Huan a perseguisse. Chegando à cidade de Tangwan, na Câmara de Comércio da Casa Huan, Mu observou o salão externo, cheio de pequenas salas com produtos do dia a dia. No saguão dos fundos, havia um grande palco. No primeiro andar, assentos para visitantes. Nos camarotes superiores, famílias nobres e clientes regulares assistiam. Ele colocou o pé na divisória, pensativo, refletindo sobre quanto dinheiro gastava com coisas desnecessárias, e se repreendeu por ser tão impulsivo. Uma mulher desconhecida se aproximou pelo lado, apoiando um leque no braço e no ombro, perguntando brincando onde ele queria pular. Ela, de vestido azul, perguntou se as moças já tinham contado ao garoto sobre os lotes do dia. Mu se virou e sorriu para a estranha, atento às novidades do leilão. Mu pensou maliciosamente que o mundo tinha muitas mulheres bonitas, e a moça desconhecida era, sem dúvidas, a melhor leiloeira da casa de comércio. Ela atraía a atenção dos jovens ricos. O protagonista observava com alegria, sabendo que ela era parente de um discípulo de um poderoso clã de cultivo imperial. Ele falou em voz alta que estava ali atrás de um remédio raro. A mulher olhou para ele com malícia e disse que cuidaria de tudo que ele precisasse. Mu estendeu a mão e pediu que ela seguisse o rastro do rei dos animais. Ela garantiu que atenderia ao pedido e ainda ofereceu outros tesouros do leilão. Mu disse à sua companheira que ficaria feliz em apoiá-la. Enquanto isso, um estranho notou a movimentação e percebeu alguém se aproximando. Uma garota apareceu ao lado, assustada. Mu explicou a Soshi que já tinha um acordo com o leiloeiro e que o caule do rei dos animais seria leiloado naquele dia. Soshi sorriu e agradeceu, visivelmente feliz. A leiloeira olhou para a moça com desgosto, mas depois voltou sua atenção para Mu. Ela percebeu que ele havia mudado muito e sabia que ele tinha defendido a família Bai, por isso poderia comprar remédios para eles. Aos poucos, a estranha começou a se interessar por ele. Ela se afastou, gritando para Mu e para uma moça que estava iniciando os preparativos do leilão. Um convidado apareceu do lado da sala e perguntou ao leiloeiro em qual camarote Soshi estava. Disfarçadamente, ele respondeu que ela estava logo atrás. A garota perguntou à amiga se a casa comercial realmente havia aceitado a reconciliação. Mu respondeu que a casa não queria repetir a briga que tiveram com a família Gonsan. De repente, um barulho chamou a atenção dos dois. Um lutador chamado EU apareceu na porta, abriu-a e olhou para Mu com raiva. O protagonista, satisfeito, pensou que finalmente tinha o cavaleiro em suas mãos. Ele observou atentamente o inimigo e percebeu uma aura brilhante ao redor dele. Mu não ficou satisfeito apenas em ver o jovem cavaleiro ali. O protagonista estava presente e prometeu à garota que a protegeria. Soshi estava ao lado, e ele explicou ao cavaleiro, com calma, que viera ali acompanhado de Mu. O jovem cavaleiro ficou surpreso ao perceber que a garota estava com o protagonista. Irritado, ele perguntou com raiva o que Mu tinha feito com a moça. Mu olhou para o jovem, pensativo. Achou que em algumas histórias os protagonistas pareciam estúpidos. Ele olhou para a moça com determinação e exigiu que ficasse alerta. Soshi explicou à amiga, com desgosto, que Mu não lhe fizera nada de errado. O cavaleiro continuava desconfiado, mas Mu permanecia tranquilo, mantendo a situação sob controle. Uma voz em sua mente alertou-o a não perder tempo com palavras vazias. Havia itens valiosos no leilão que poderiam ajudá-lo a melhorar. O protagonista se concentrou, lembrando que sua principal tarefa era garantir esses tesouros. Ele avisou a garota para ter cuidado e, em seguida, entrou no salão. Mu observou com atenção e percebeu que o jovem cavaleiro se comunicava com o velho através de algum anel ou dispositivo semelhante. Isso confirmou que os inimigos também estavam bem preparados. Ele pensou com alegria. Se o protagonista estivesse lá, haveria itens valiosos no leilão. Estava certo de que a longa guerra apenas começava. O apresentador anunciou um objeto mágico, a fornalha alquímica dos
9 céus, avaliada em 780 pedras espirituais. A mulher estendeu a mão e anunciou que o lote havia sido vendido, parabenizando o jovem artesão por adquirir uma peça valiosa. Mu sentou-se e analisou cada detalhe. Observou o jovem cavaleiro com binóculos, percebendo que o cliente tinha conseguido um item raro por um preço muito baixo. Tudo graças à entidade ali presente. O protagonista percebeu que algumas escolhas do cliente eram questionáveis, mas discretas. Mu lançou um olhar furtivo para a garota e notou que ela não demonstrava nenhum interesse no protagonista. Ele ficou ao lado dela, atento, garantindo que sua proteção permanecesse firme. O anfitrião anunciou que o próximo lote do leilão estava prestes a começar. No palco, o apresentador explicou aos convidados que o fragmento de bronze parecia enferrujado, mas tinha uma origem excepcional. Ele então olhou atentamente para dentro da caixa onde estava o artefato verde. Pensou consigo mesmo que ninguém seria capaz de competir com ele por aquele objeto antigo. Uma garota se aproximou por trás, interessada. Ela disse que também queria examinar o fragmento de bronze. Mu, surpreso, se virou para a companheira, sem entender como ela conseguia perceber o verdadeiro poder do artefato. O protagonista entregou o objeto para Shozi examinar. Ela segurou o talismã antigo cuidadosamente e tirou um pequeno item verde do bolso, explicando que seu próprio talismã era muito parecido com o artefato que ele havia encontrado. Shozi pediu que Mu a deixasse combinar os dois objetos. Mu sorriu e disse que ela poderia ficar com o artefato. Quando os talismãs foram combinados, uma aura verde do Tao começou a emanar ao redor deles. Mu ficou surpreso ao ver uma espada lendária antiga flutuando no ar, pairando acima do chão. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e uma mulher entrou correndo com uma sacola. Ela trouxe exatamente o que o protagonista havia pedido. O apresentador, que estava próximo, entrou na sala. A mulher olhou surpresa para o garoto e para Shozi. Mu, sorrindo, deu um salto mortal e agradeceu à mulher. Ela ficou ainda mais surpresa ao ver o menino segurando firmemente a garota. "Eu só queria bajular minha namorada, mas ela ficou brava", explicou Mu, rindo, tentando se justificar. Shozi permaneceu em silêncio, olhando para ele com desgosto e um pouco de ressentimento. A mulher, maliciosa, disse aos jovens: "Não vi nada, mas da próxima vez vou bater na porta antes." Mu abriu os braços e agradeceu novamente à mulher, pegando sua mão. "Você sempre me ajuda muito", disse ele. A anfitriã sorriu e beijou Mu, dizendo que seu tom de voz havia ficado mais agradável. Com um olhar travesso, ela prometeu que em breve ele estaria cercado de amigos que o manteriam entretido. Mu percebeu que ela tinha entrado de propósito quando ouviu o barulho lá fora. Mesmo assim, Mu sentiu que seu corpo estava fraco demais para lidar com aquela situação naquele momento. Era mais fácil lidar com garotas jovens do que com mulheres adultas. Shozi, silenciosa, olhou para ele com um grande desagrado, sem dizer nada. A anfitriã, retomando o foco, informou aos convidados que o patriarca Juan teria assuntos urgentes no dia seguinte e, por isso, participaria das negociações. Ela colocou o copo do Rei das Feras sobre a mesa para Shozi, representando a Câmara de Comércio. Surpreso, Mu perguntou: "A Câmara de Comércio realmente quer fazer as pazes com a família Bai?" Shozi, calmamente, explicou: "O chefe Juan sempre encontra uma saída para qualquer situação." A mulher, astuta, explicou à garota que, em relação ao ferimento do pai dela, era importante lembrar das táticas frequentes dos assíduos do Gongun. "Eles querem limpar seus nomes e reparar seus erros", disse a mulher. Shozi assentiu e respondeu à senhora com firmeza: "Aceitarei a ajuda do senhor Juan, então." Mu prometeu que a família dele acertaria as contas com a família Gongsun. A mulher, ao lado dele, comentou que ele era bem sensato. Ela explicou que o chefe dela estava assumindo o desconforto causado pela situação. No meio disso, Mu estendeu a mão para a anfitriã. Ele achou o gesto de sinceridade super importante. Ela colocou algo na palma da mão dele, um anel. Mu olhou fixo para ele, surpreso. Dentro do anel tinha 100.000 pedras espirituais. Ele sorriu e agradeceu à Câmara de Comércio pelo presente. Depois, caminhando pelo corredor, comentou a Josie que o governante Juan sempre fora astuto, evitando aparecer pessoalmente para não parecer que estava jogando dos dois lados.
De repente, Mu jogou o anel mágico nas mãos de Josie. Ela pegou, surpresa, e ficou olhando para o artefato. Ele disse que a família dela não precisava do anel, mas poderia usar as pedras espirituais para ajudar sua própria família. Josie abraçou o anel, feliz, e disse que finalmente a família Bai poderia descansar em paz. Mu sorriu maliciosamente e lembrou da menina de que era só uma pequena compensação pelo favor que ela devia. No dia seguinte, Mu chegou ao local do duelo nas montanhas da floresta. Olhou para o oponente com desgosto e reclamou que ele estava atrasado, já que tinha esperado a noite inteira por essa chance. O rival, parecendo em adendre obcecado, empunhou a espada e atacou Mu, prometendo mostrar o quanto tinha ficado mais forte. Mu percebeu, animado, que havia evoluído bastante em apenas um dia, algo que só ele conseguia quebrando as regras normais de cultivo. Antes da luta, Mu perguntou ao adversário se ele sabia o motivo do duelo. Com a espada em punho, o rival respondeu que era tudo por Josie. Ele gritou que num duelo, a força decide tudo e que já se considerava noivo da garota. Mu falou alto para o oponente. O duelo era só um pretexto para conversar. Ele queria convidar o garoto a se juntar à luta contra os cultivadores demoníacos. O rival, empunhando a espada, gritou que não seria tão fácil enganá-lo. Ele não entendia como Mu parecia tão ignorante diante dele. Josie estava sentada em um galho, observando tudo na clareira, enquanto Yoshi assistia de longe, preocupada. Ela percebeu algo estranho e ficou assustada quando uma energia negra começou a surgir do chão. De repente, um cultivador demoníaco apareceu, descendo do céu, envolto por uma aura negra. Ele ordenou que Mu deixasse tudo para ele e gritou com raiva para o rival, acusando-o de conspirar com o clã dos demônios. Mu ficou desgostoso. Ele percebeu que os futuros aliados eram meio atrapalhados, mas não se preocupou. Sabia que quando um personagem enfrenta um oponente poderoso, sempre há aquela breve luta antes de ser derrotado. Ele combinou com Menjo e outros especialistas de se esconderem por perto. A ideia era simples. Quando ele fosse derrotado, eles entrariam em ação rapidinho. Mu até imaginou, satisfeito, que o rival teria que agradecê-lo depois de ser salvo. O oponente caiu no chão instantaneamente, sem chance alguma de resistir. Vários guerreiros demoníacos se aproximaram e levantaram o garoto do chão. Um deles, com nojo, disse que aquilo era tudo o que o jovem mestre conseguia fazer. Mu ficou chocado. O plano dele sofreu um sério revés. Ele viu o rival ser derrotado pelos guerreiros demoníacos e percebeu que não teria tempo nem para reagir. Então, o guerreiro demoníaco anunciou que tomaria para si a energia do Dao celestial. Ele segurou uma pequena garrafa de vidro e, de repente, um pássaro dourado voou de dentro dela, desaparecendo no ar. O lutador cobriu a garrafa de vidro e percebeu que o seu corpo estava fraco demais para encarar o guerreiro demoníaco de frente. Precisava ganhar tempo, então perguntou ao demônio o que ele achava da sua performance. O demônio o encarou severamente e respondeu que Mu era ingênuo demais, que nem sequer queria deixá-lo vivo. Mu, com um sorriso, sugeriu que o guerreiro fizesse dele um espião no mundo humano. O demônio, furioso, disse que ele nem poderia ser usado como brinquedo e brandiu o braço tentando desferir um golpe mortal. Mu conseguiu se defender, repelindo o ataque do monstro. Uma explosão rosa brilhante soou e a espada voou para o lado, batendo no chão perto do monstro. O demônio rugiu, furioso, perguntando quem ousava detê-lo. Nesse momento, Josie pulou para o lado, agarrou a espada voadora e protegeu Mu. Ela segurava a arma firmemente e perguntou se ele estava bem. Mu respondeu que sim, mas o guerreiro, agora ainda mais enfurecido, questionou como uma garota poderia dominar uma técnica de espada tão avançada no estágio de purificação da essência. Mu percebeu que a garota estava certa. Ela não dominava totalmente a técnica naquele estágio. Mesmo assim, Josie, com a espada em punho, saltou e avançou contra o demônio. Ela brandiu a arma para se defender de um ataque, enquanto o guerreiro gritou que ela era apenas uma cultivadora fraca. Mesmo assim, a garota conseguiu bloquear o golpe. O demônio, furioso, disse que ela era talentosa, mas
mas morreria cedo. Mu, com lágrimas nos olhos, gritou para Josie não morrer. Ela olhou para frente, assustada, mas conseguiu acertar o oponente com um poderoso golpe de espada. O demônio saltou bruscamente para trás, caiu no chão e o capuz dele caiu da cabeça. Ele finalmente entendeu que tipo de espada poderia tê-lo ferido. Pensando consigo mesmo que já havia recebido o Dao Celestial, o guerreiro considerou partir, mas Josie não deu trégua. Ela brandiu a espada com força, determinada a acabar com seu oponente de uma vez. O guerreiro se virou e correu para longe. Josie deu um suspiro de alívio, percebendo que o demônio havia fugido. Mu ficou atônico, percebendo que havia pulado 2 estágios de perfeição apenas para conseguir ferir o rival. Algo dentro do homem estremeceu bruscamente. Josie cravou a espada no chão, ajoelhada, segurando a arma com força. Mu chamou-a por trás, ainda surpreso. Ela estava exausta. Empunhar a espada consumia muita energia. Com desgosto, a garota disse que, se o rival não tivesse fugido, não teria sido capaz de protegê-lo. Mu sorriu, deu um tapinha na cabeça dela e elogiou. Mandou bem. Enquanto isso, guerreiros começaram a aparecer do céu. Mu ergueu a cabeça e disse a Josie para deixar o resto com eles. A donzela Wei sobrevoava a floresta olhando para o grupo com desagrado. Um grupo de guerreiros corria pelo céu, pairando sobre o solo, se preparando para pousar. O demônio agachou-se, assustado, enquanto a aura negra rugia ao seu redor. 3 cultivadores no estágio de purificação espiritual pousaram ao lado do guerreiro. Entre eles estava Wei Mengiro, acompanhada pelo velho Gong Jun e pelo velho Ren Lao. O guerreiro se virou, enojado, e perguntou o que Sun estava fazendo ao lado deles. O homem brandiu o braço e atacou com toda a força. Ele gritou para o guerreiro que havia matado seu filho e que faria ele pagar por isso. Sun avançou contra o oponente, que não conseguiu deter o ataque e teve que saltar para trás. O guerreiro, assustado, gritou que não havia matado ninguém na cidade de Tanguan, mas o homem continuou atacando ferozmente. Ele disse que a agulha envenenada no corpo do filho tinha a mesma aura que estava sentindo agora. O demônio ficou extremamente irritado e percebeu que Mu havia armado uma armadilha para ele. O homem acenou com um braço, envolto por um brilho intenso, e concluiu que o oponente não era mais esperto que uma criança de 10 anos. O demônio observava atentamente o rival, sem nenhum traço de arrependimento pela perda da criança. Com raiva, o guerreiro disse que não se conteria mais. A aura negra o enfureceu. Ele abriu seu recipiente de cristal e dele emergiu um pássaro mágico dourado. Lao estendeu a mão em defesa, lembrando que o jovem mestre havia alertado todos para terem cuidado. Josie assumiu postura de combate, desconfiada. O demônio, irritado, agarrou o pássaro mágico e resmungou que deixar tal tesouro nas mãos de uma família desprezível seria um desperdício. O guerreiro demoníaco agarrou o filhote mágico e gritou que iria absorvê-lo. Mas de repente, o pássaro escapou de suas mãos surpresas e voou para o lado. O demônio se virou, assustado, e pediu com voz tensa que o Dao Celestial retornasse a ele. O homem ficou chocado. Ao mencionar o Dao Celestial, uma explosão repentina e poderosa sacudiu o chão. Todos os combatentes saltaram no ar para se defender. Quando a poeira baixou, um enorme buraco se abriu no solo. Lao olhou para baixo e comentou que aquilo era demais, mesmo considerando o poder do inimigo. O demônio estava gravemente ferido. Shun olhando para cima e disse que agora estava mais interessado no Dao Celestial que tinha desaparecido. De repente, o guerreiro saltou do chão e gritou que quem encontrasse o Dao primeiro ficaria com ele. Josie olhou ao redor surpresa, percebendo que o Dao Celestial estava vindo de onde eles tinham vindo. Lao, animado, disse: "O jovem mestre está lá, na orla da floresta." Sossó estava ao lado dela, observando a cena. Enquanto a garota, animada, disse que ele havia recuperado suas forças. Ela comentou que a espada estava consumindo muita energia dele. Então, Mu recorreu ao cultivo duplo novamente. Ele se levantou com um salto e disse a Josie que seus amigos já tinham lidado com o cultivador demoníaco, mas eles precisavam encontrá-lo. Olhando para o céu, Mu viu um pássaro dourado voando em sua direção. O filhote voou em círculos ao redor da garota e de repente se escondeu entre suas roupas. Mu ficou surpreso e olhou para a companheira
companheira com grande interesse. A garota, dentro do brilho do Dao Celestial, contou que estava prestes a atingir o estágio de purificação quionista e lançou um olhar malicioso para sua companheira, lembrando que já havia previsto aquilo. Mu, surpreso, olhou para a namorada pensando que ela fosse a personagem principal. A energia do Dao Celestial, extraída do corpo da lutadora Wu, foi atraída para Roxy. Para Mu, só havia uma explicação: era o destino. Ele decidiu não fazer nada. A energia do Dao Celestial chegaria até ele sozinha. Um enorme fluxo de aura negra surgiu do céu e desceu sobre todos. O guerreiro demoníaco, exausto, começou a se levantar novamente, gritando para as pessoas no chão que seu clã poderia usar a técnica de troca de pele. Ele conseguiu fingir sua morte uma vez, mas agora se posicionava diante dos jovens, com raiva, e perguntou: onde está a energia do Dao Celestial? O guerreiro demoníaco exigiu firmemente que seus companheiros lhe enviassem energia. Mu estendeu a mão para seu aliado e disse que o Dao Celestial já havia escolhido um novo dono. O demônio encarou Mu e perguntou se a garota realmente merecia isso. Sem esperar resposta, o lutador se virou e correu para o lado, gritando para Josie, surpresa, que ela não seria sua oponente. Mu atacou com toda a sua força e gritou, raivoso: você realmente achou que eu poderia ser seu adversário? O golpe o lançou para o lado e o guerreiro zombou, dizendo que Mu não era tão fraco quanto parecia. Josie, assustada, se virou e percebeu que sua amiga estava inconsciente, caída no chão. Ela chamou por ela com medo, enquanto o demônio permanecia parado à frente da garotinha. A garota, com raiva, disse que não conseguia controlar a energia do Dao Celestial. De repente, ela pulou, segurando a espada, pronta para contra-atacar. Enquanto fugia, balançou a arma em todas as direções para deter o ataque do oponente. O guerreiro maligno se virou e disse que teria que retornar à sua forma original para lutar contra Josie. A garota, com medo, observou enquanto ele começava a se transformar em um monstro gigantesco, um enorme dragão roxo. O dragão rugiu e gritou para Josie, avisando que não havia escapatória. Mas a garota, com os olhos flamejentes, respondeu calmamente que ele podia começar a atacá-la. Irritado com a ousadia da garota, o monstro rosna e sibila, preparando-se para lançar seu ataque. O dragão bateu a cabeça no chão, tentando esmagar Josie, mas, após atingir o chão, levantou a cabeça e olhou ao redor com raiva. De repente, uma explosão rosa brilhante soou ao lado da cabeça do dragão. Josie saltou alto no ar e brandiu a espada, decidida a acabar com o monstro. Com um golpe poderoso, ela lançou um raio de energia rosa brilhante à sua frente. O fluxo de energia atravessou o dragão, perfurando-o com força incrível. O demônio ficou gravemente ferido após o ataque de Josie. Ele não sabia se o responsável era a espada ou o poder do Dao Celestial. Josie lançou um olhar furioso para o oponente derrotado, enquanto voava pelo ar, envolta em um brilho intenso. Com raiva, ela contou ao dragão que tudo aquilo acontecia por causa da sua fúria. O monstro, assustado, não entendia o que havia acontecido com seu rival. Sem hesitar, Josie atacou de cima, perfurando o corpo do predador demoníaco com um golpe poderoso. O dragão gritou, mortalmente ferido. Uma explosão brilhante ecoou perto do corpo dele, que se despedaçou em chamas. O monstro caiu morto aos pés da garota. Com os olhos brilhantes de raiva, Josie perguntou ao demônio derrotado, você realmente passou por um estágio de purificação espiritual? O guerreiro jazia no chão em uma poça de sangue escuro. A imperatriz já lhe dissera que ele era muito compatível. Josie brandiu a espada e disse que não precisava do Dao Celestial se ele não devolvesse Mutian. Mu, já ferido, correu em direção à cena e acenou para Josie, pedindo que parasse. Josie, surpresa, se virou e não conseguia acreditar que sua amiga havia sobrevivido. Ela perguntou ao homem como ele havia conseguido sobreviver. Ele puxou várias placas de armadura perfuradas de suas roupas e explicou. A garota, atingida anteriormente, ficou imobilizada pela dor por várias horas. Ela gritou furiosa com ele, acusando-o de ter feito aquilo de propósito. Ele respondeu maliciosamente, é realmente a primeira vez que você vê isso? Seria estúpido vir sem proteção. Josie correu até Mu, preocupada, e perguntou se ele estava bem. Ele fechou os olhos, sentindo alegria e conforto ao tocar a amiga.
O calor dela o acalmou. Mu disse ao seu companheiro surpreso que precisava interrogar o guerreiro derrotado. Aproximando-se do demônio espancado, perguntou de qual imperatriz ele estava falando, querendo saber mais sobre ela. O demônio olhou para Mu com os olhos vermelhos e prometeu, se fosse deixado ir, incorporaria Mu à 7ª divisão da facção demoníaca na província oriental. Com suas habilidades, Mu poderia se tornar o braço direito da imperatriz. Mu, furioso, perguntou ao guerreiro, você realmente queria que eu traísse a humanidade? O demônio respondeu com raiva que não tinha intenção de negociar. Ele gritou que, se algo acontecesse com ele, a 7ª divisão não o deixaria escapar. Naquele instante, Mu perfurou a cabeça do oponente com uma espada, finalizando-o. Ele declarou que não negociaria mais e se afastou. Depois explicou à namorada que, se deixassem o demônio escapar, ele retornaria mais tarde. Josie, confiante, disse à amiga que a garota poderia se tornar um alvo do clã dos demônios, forçando a imperatriz a ir atrás dela. Ela estendeu a mão em direção ao rosto de Mu. Ele respondeu que lidariam com isso mais tarde, enquanto ela se fundia à energia do Dao Celestial. Josie olhou para a amiga com malícia, pensando que protagonista não seria fácil, os vilões apareceriam cedo ou tarde. De repente, Mu viu um portal vermelho brilhante à sua frente, uma janela do sistema. Ele descobriu que seu papel de bucha de canhão agora mudava para aliado do Filho do Destino. Josie abraçou a amiga com malícia, e Mu ficou confuso sobre que tipo de personagem ela era. Quando a garota absorveu a energia do Dao Celestial, o papel de Mu mudou também. Ele recebeu uma grande recompensa, um cartão de purificação espiritual, que durava apenas 1 minuto. Mu não gostou da curta duração, mas estendeu a mão e pegou o cartão sentindo sua emanação ardente. Com voz maliciosa, disse, às vezes até 1 minuto basta para um homem. Mu estava ao lado da namorada em uma clareira na floresta, cercados por jatos de fogo. Ele comentou que a energia do Dao Celestial era muito forte e decidiu que precisava se encontrar com Gongsun Unnei. De repente, Mu se sentiu cansado e estendeu a mão. Josie, preocupada, perguntou, você realmente se sente errado? Ele respondeu com voz cansada que estava sendo afetado por energia demoníaca. Josie, pensativa, olhou para ele com interesse e agarrou sua mão. Mu olhou para Josie, percebendo que agora possuía a energia do Dao Celestial. Um brilho intenso envolvia a garota. Ele disse que precisava da ajuda dela e, olhando com interesse, percebeu que não havia outra opção a não ser aceitar. De repente, um homem chamado Shun desceu do alto. Wei o acompanhava, junto com o velho Lao. Shun, enojado, disse aos companheiros que não conseguiam encontrar Mu nem Josie. Lao, pensativo, comentou que o casal poderia ir mais fundo na floresta para discutir seus planos. Shun, irritado, explicou que o Dao Celestial havia desaparecido. Isso tudo é estranho, disse insatisfeito. Will acrescentou que não conseguia impedir outros de receber o Dao Celestial. Shun abriu os braços, exigindo saber onde estava a energia. Enquanto isso, Mu se aproximou de seus amigos com Josie, segurando a máscara de um demônio derrotado. Shun correu até ele, ansioso, perguntando o que havia acontecido. Mu explicou. O cultivador demoníaco havia enganado todos para escapar da perseguição. Olhando para Josie com alegria, disse, você me salvou de um cultivador demoníaco, eu não teria a chance contra ele. O homem furioso perguntou para onde havia ido o Dao Celestial. Mu olhou para ele com desagrado, sem entender de que energia ele falava. Shun, irritado, lembrou Mu sobre o objeto amarelo que podia voar. Lao se aproximou do homem por trás e disse que poderiam conversar com o cadáver do cultivador demoníaco por enquanto. Antes que o espírito se dissipasse, o velho pediu a Mu que lhe entregasse a cabeça do cultivador. Lao ativou um feitiço mágico. O espírito do guerreiro morto apareceu diante dele. O velho olhou severamente para a alma do guerreiro e perguntou se ele conhecia a técnica de simular a morte. O espírito respondeu que se estivesse gravemente ferido, seu clã poderia trocar de pele uma vez, fingindo estar morto para escapar. Shun colocou a mão na cabeça de Lao, irritado, e perguntou ao espírito com que propósito ele havia vindo até ali. O espírito apareceu para os moradores, dizendo que tinha vindo ajudar seus aliados e que queria se apoderar do Dao Celestial. Um homem, com raiva, perguntou quem eram os cúmplices e onde estava o Dao Celestial. O espírito do guerreiro pensou na pergunta, mas não respondeu. Aos poucos, começou a se dissolver. Sua alma brilhou forte e desapareceu. Todo mundo
ao redor ficou assustado. Shun ficou boquiaberto, sem entender nada. Lao explicou que a alma estava fraca e que o guerreiro simplesmente desapareceu. O homem ficou irritado. Ele desapareceu justo quando ia me contar sobre o Dao Celestial. O velho apenas respondeu, calmamente, que ele tinha superestimado a chance de se comunicar com a alma. O protagonista correu até o homem totalmente assustado. Gritou que quase tinha sido morto por um cultivador demoníaco e não sabia o que fazer. Shun olhou para ele desconfiado e disse que o Dao Celestial tinha desaparecido. Assustado, o protagonista agarrou o homem pelas roupas e gritou que estava quase morrendo. Shun permaneceu em silêncio, olhando para ele com desgosto. De repente, um clarão rosa disparou de um lado em direção ao homem. Ele pulou para trás, assustado, e Shun não conseguiu reagir a tempo sendo jogado para o lado. O protagonista ficou surpreso ao ver um jovem corpulento guerreiro de branco aparecer de repente. Ele gritou com desgosto para o homem, que parecia que queria interrogar crianças em vez de lidar com cultivadores demoníacos. O homem espancado estava no chão, tentando se explicar a Bai Buiyu que estava gravemente ferido. Ao lado, uma garotinha correu feliz até o pai. O pai dela, Josie Bai, patriarca da família, estava irritado e disse que tinha vindo buscar vingança naquele dia. Shun, machucado e sangrando, segurava o corpo com a mão. Ele pensou, frustrado, que o Dao Celestial tinha levado tudo e mal percebeu o que estava acontecendo. Sun desviou o olhar, preocupado, imaginando que a garota e o velho provavelmente iriam se juntar à luta. O lutador se levantou de um salto, correu e segurou o ferimento. A garota, junto do pai, ficou observando o homem fugir. De repente, o lutador começou a tossir sangue. A garotinha ficou assustada. Bu explicou que, ao acordar, correu imediatamente até ele. O protagonista disse ao homem que o remédio mágico só o trouxe de volta à realidade. Os ferimentos ainda estavam lá. Bu, emocionado, disse que a filha era seu tesouro mais precioso e que nunca ficaria de braços cruzados se ela estivesse em perigo. O homem se curvou diante do protagonista, agradecendo pelo remédio e prometeu saldar a dívida. Mu disse ao guerreiro que ele podia considerar o remédio como com licença. A menina sorriu para o pai, explicando que só tinham conseguido sobreviver graças à ajuda do protagonista. O homem sorriu, ainda se recuperando, e sugeriu que ela fosse descansar. Pai e filha se afastaram para uma clareira na floresta. Ela se virou maliciosamente para o protagonista e depois olhou para o velho, elogiando o seu trabalho, o que deixou o guerreiro sem palavras. No meio da cena, Lao explicou ao protagonista que uma força externa tinha destruído a alma do cultivador. O protagonista parou de repente, sentindo uma aura mágica ao redor, cheia de emoção. Algo estava errado. Um olho enorme o observava do alto. Mu percebeu o grande olho vermelho acima dele. Ele não queria chamar a atenção de seres poderosos ainda. Nesse momento, Mu se aproximou e estendeu a mão para a figura. O protagonista pegou sua mão e a menina animadamente disse que ele precisava descansar. O protagonista comentou que ela poderia ajudá-lo a se aquecer, e ela, furiosa, deu-lhe um tapa no rosto. Mu, inconsciente no chão, riu alto de sua fraqueza. O protagonista, por um momento, sentiu medo, mas logo pensou com raiva que não tinha medo de ninguém, nem mesmo de um mestre do Dao sensual. Enquanto isso, no leste de Yushou, havia um pedaço de terra da seita imortal Liane, no alto das montanhas. Uma garota de azul estava na varanda, contemplando os topos das montanhas. Ela era discípula do líder da seita e se chamava Lan Moliang. Dois guerreiros apareceram perto da casa, surpresos. A corça realmente treinou a noite toda? Um deles gritou de alegria, admirando sua dedicação. A irmã mais velha era incrivelmente talentosa, quase pronta para retornar ao vazio. Um guerreiro admirado o observava por perto. A corça olhou para baixo, surpresa, pensando que só tinha vindo se divertir. Ela refletia sobre seus próprios limites enquanto treinava. Os camaradas mais jovens vinham monitorando cada movimento dela de perto ultimamente. A garota olhou para a lua e pensou que todos acreditavam que ela estava focada apenas no treinamento, mas poucos realmente a compreendiam. A corça fez uma pequena pomba de papel branco e se preparou para soltá-la da sacada. Ela sabia que provavelmente não receberia resposta àquela carta. De repente, uma garota se aproximou e disse que se quisesse uma resposta, não deveria escrever de forma tão enigmática. A corça se virou assustada e cumprimentou seu mestre, que estava parado na escuridão, vestindo um longo manto
manto branco. O mestre disse que ela poderia ir para a cidade de Tian, já que o processo de certificação estava prestes a começar. Lan poderia identificar crianças que poderiam se juntar à seita. O mestre, enojado, comentou: "Não há ninguém mais adequado para isso?" A mentora explicou a Corsa que havia prometido encontrar algo interessante na cidade. A Corsa ficou em silêncio, pensativa, mas após uma pausa, concordou com a exigência do mestre. Enquanto isso, o protagonista estava deitado na cama, olhando fixamente para a janela do sistema. Seu novo papel era o de aliado da Destiny's Child. Refletiu: teria que acompanhar a escolhida em sua jornada, sofrendo com ela ou colhendo algum benefício maior. Uma criada se aproximou insatisfeita e disse que Roxy havia tomado o Dao Celestial para si. Whale a encarou severamente, questionando como alguém podia doar algo tão valioso. O protagonista sorriu diante da expressão desdenhosa da empregada e sentou-se pensativo na cama. Contou a ela sobre os cultivadores demoníacos que buscavam a energia do Dao e decidiu que ajudaria sua amiga Roxy. Whale a observava atentamente, percebendo que o rapaz estava se tornando mais ousado em sua tentativa de conquistar a garota. Os cultivadores demoníacos estavam escondidos na cidade há muito tempo e não eram fracos. A criada perguntou ao jovem mestre o que ele faria ao se deparar com eles. O protagonista se preparou para sair da cama, disposto a arriscar. A empregada disse que ele precisava se recompor e foi até a janela abrir as persianas para arejar o quarto. De repente, um avião de papel voou em sua direção. Wei se assustou ao ver um brinquedo mágico entrando no quarto. O protagonista, sentado na cama, observava atento enquanto uma ave de rapina de papel voava pelo ar. A empregada correu e agarrou o pássaro a tempo. A menina segurava o papel nas mãos e perguntou se ele estava bem. Ele agradeceu e disse que estava tudo certo. Mu sentiu uma forte energia espiritual e ficou intrigado. Por que alguém usaria um pássaro de papel como arma? Mu explicou à empregada que aquilo não era uma arma. Surpresa, ela comentou que ninguém na cidade conseguiria infundir energia espiritual em um simples pássaro. O protagonista desenrolou o papel e começou a ler a mensagem. Era uma carta anônima. Ele leu e ficou surpreso. Ao lado dele, uma garota também observava, surpresa. O protagonista riu e sugeriu que lessem juntos a mensagem para a empregada. Wei disse que não queria, mas acabou se levantando, olhando impacientemente o papel. Wei abraçou o protagonista, querendo saber o que estava escrito. A empregada percebeu que o texto não fazia sentido, e a moça franziu a testa sem entender nada. O protagonista, com um tom romântico, comentou que sua juventude estava voltando. A companheira olhou para ele confusa. "Do que você está falando?" A carta dizia que uma jovem queria fugir de casa, mas não conseguia. Então escreveu a mensagem de forma abstrata. O protagonista foi até a janela e, com uma escova nas mãos, decidiu dar um conselho ao estranho. Mu escreveu uma mensagem e lançou pela janela. O pássaro mágico voou pelo céu noturno levando a mensagem. O protagonista, feliz, pensou consigo mesmo que fazia muito tempo que não falava sobre coisas assim. O protagonista estava feliz, mas a moça ao lado, furiosa, disse que nem queria ver o rosto dele. No dia seguinte, na cidade de Tiansuan, ela estava em casa, sentada em uma enorme banheira com água. Agradeceu ao homem pela doação de 50.000 pedras espirituais. Mu estava em uma sala enorme e disse à garota que, contanto que ela estivesse feliz, todo o esforço valia a pena. A mulher saiu da banheira, com água pingando nas roupas, e agradeceu ao protagonista pelos itens comprados no leilão. Ela se aproximou dele, o abraçou por trás e, brincando, perguntou o que ele queria. Mu se virou, sorrindo, e explicou que estava procurando cultivadores demoníacos. A mulher, com desgosto, comentou que pensava que ele estava atrás dela. Mu perguntou o que ela sabia sobre os cultivadores na cidade. O homem explicou que sua missão era eliminar perigos ocultos e proteger a cidade. A anfitriã contou alegremente que o jovem cavaleiro estava cuidando dos moradores. Mu, malicioso, disse que havia ajudado com o cultivador demoníaco e por isso estava preocupado com seus aliados. A senhora tocou a criança e prometeu cuidar pessoalmente.